Bom, vamos fazer um vídeo aqui desse Dodge Dart 1970, que a gente chama de O Pioneiro, né? Não só porque ele é um dos primeiros, entre aspas, né, um dos primeiros Dodge Dart nacionais, é um carro do segundo mês de produção, né? Mas também porque foi o primeiro carro a entrar no nosso primeiro galpão aqui no sítio, né? Então, nem era um carro que estava tanto tempo com a gente na época, mas foi o que veio na primeira leva, e aí de forma emblemática a gente achou que ele tinha que ser o primeiro a entrar, né? Então esse é um Dodge Dart 70 verde imperial. Eu já mostrei ele superficialmente em outro vídeo, né? Mas depois de algumas melhorias que a gente fez, acho que ele está aqui, tá pronto aí para ter um vídeo definitivo dele, mostrando todos os detalhes e tal. Inclusive alguns detalhes não originais do carro, alguns pequenos atualizações que o primeiro dono fez e que a gente achou por bem não desfazer, né? Falar um pouquinho também disso aí, o que fazer, o que desfazer no carro, né? Então, a história desse carro, do Dodge Dart 1970, né? Ele foi lançado em outubro de 69. A Chrysler em julho de 69 parou com os esplanadas. Teve agosto, setembro para adequar a linha e em setembro ainda começou a produzir os Dodge Dart, né? Todos esses Dodge Dart, a primeira coisa que as pessoas falam muito, tem um Dodge Dart 69, tem um Dodge Dart 69, né? Não existe Dodge Dart 69. Todo Dodge Dart nacional, o primeiro Dodge Dart nacional é 1970. O responsável por essa confusão é a própria Chrysler do Brasil, que pinou, né, o ano de fabricação do carro, o ano fiscal do carro na plaqueta, e não o ano modelo. É o caso desse, esse carro é um carro com a plaqueta 1969, um carro fabricado em outubro de 69, segundo mês de produção, né? Eu vou mostrar quando a gente abrir o cofre também. Então a Chrysler lançou esse carro, foi um estardalhaço o lançamento dele. Foram 10.300 unidades vendidas no primeiro ano, né? Se você colocar como um modelo de Dodge com ano e modelo, né, é o Dodge nacional que mais vendeu, né? Em seguida foi o Dodge Dart Coupé 73, foram 9.000 e tralá, mas o Dodge Dart Sedan 1970 ele teve 10.300 unidades fabricadas, né? Então ele foi lançado foi apresentado em outubro, né? Outubro de 69, e apresentado em 6 cores apenas, né? Então ele podia ser verde imperial como esse, azul profundo, que é o azul escuro, azul guaíba, que é desculpa, azul abaeté, que é o clarinho, guaíba é aquele azul goiaba, né, que o pessoal chama, da linha 73. Então vamos lá, verde imperial, azul profundo, azul abaeté, branco polar, amarelo carajá e preto, se chama de preto, não sei se preto formal, como é que vinha escrito no catálogo, não lembro de cabeça, mas preto, né? E esse carro vinha em 2 níveis de acabamento, mas que esses níveis de acabamento eram só no discurso, porque não vinha escrito em lugar nenhum, nem na plaqueta, nada. Alguns carros mais básicos vinham sem esse friso do meio, né, sem o friso de baixo e com alguns opcionais a menos, né? E os mais completos, como esse, né, com todos os frisos e tal. Então ele vinha, que a Chrysler chamava de standard e de luxo, mas não tinha emblema, não tinha nomenclatura diferente, não tinha plaqueta diferente, nada, né? O que efetivamente tinha é que o que efetivamente aconteceu é que em fevereiro de 70 a Chrysler lançou o Dodge Dart Super Standard, né, que era para concorrer com o Galaxy Pé de Camelo que a Ford tinha lançado no finalzinho de 69, né, em outubro de 69 também, para concorrer com o Dodge Dart. Mas isso é história para um outro dia, né? Então esse carro aqui é um verde imperial com o interno verde, né? Os carros podiam ter o interior preto ou
No caso do o verde podia ter interior verde, os azuis podiam ter interior azul, o branco podia ter interior preto ou verde ou azul, né? E o amarelo sempre com interior preto, né? O azul, o preto, a gente tem um Dodge Dart preto, né? Que tinha originalmente o interior azul, então uma configuração bem diferente, que a gente nunca viu outro, um carro que ainda está em restauração, né? Então, esse carro aqui, a gente... o Dodge Dart 70 ele tem ainda o forro do teto branco, né? Então, uma combinação realmente muito bonita de interior, esse interior nesses dois tons de verde meio metalizados, né? Esse tecido vinha dos Estados Unidos e foi oferecido só até o meio da linha 70, né? Um pouquinho mais do que o meio. Depois disso, o interior mudou, passou a ser em jersey e já passou a ter os mesmos bancos da linha 71, né? Vamos lá, aqui algumas coisas do carro que não estão como eram na época. Primeiro, o Dodge Dart 70, ele abre o capô aqui mesmo, não lá dentro, né? Não tinha essa trava. Essa trava certamente foi colocada pelo primeiro dono por uma questão de segurança, tanto que a Chrysler, a partir do ano seguinte, passou sempre obrigatoriamente a abertura do capô para dentro, né? Aqui a plaquetinha do carro para explicar aquela questão do ano 1969, né? Então vamos lá, tá aqui, opa, tá aqui. Então vamos lá, BFLH, LH41, né? O modelo, BEV7, né? Então V7 é a cor verde imperial. O E significa que é uma cor que entrou em 69. E aí a primeira curiosidade, né? Essa cor verde imperial, ela veio da linha Esplanada 69. Então as esplanadas verde 69 são verde imperial. E aí você tem uma herança aí dos esplanadas nesse Dodge. É apenas no verde imperial, a única cor que foi dos esplanadas para a linha Dodge, né? Então, ano de fabricação 1969, mas esse é o ano de fabricação, não é o ano modelo, por isso que dá tanta confusão. A partir do ano seguinte, de 71, a Chrysler já coloca ano modelo e não mais ano de fabricação, mudando essa plaquetinha, até porque essa plaquetinha foi mal dimensionada, né? O número do motor não cabe nela e a Chrysler tinha que ultrapassar o campo do motor para fazer a numeração. Então esse motor, ele é o motor 2590, lembrando que esse motor equipava Dodge Dart, o caminhão e as D100, que já estavam em linha antes até do Dodge Dart. E ele é o chassi 1640. Lembrando que a Chrysler começou a numerar os seus carros do número 500, né? Então esse é o Dodge de número 1140. A gente sabe que foram 10.300 carros fabricados nos primeiros 12 meses, né? Que dá uma média aí de mais ou menos uns 800 carros por mês, né? E aí o número 1100 certamente estaria no segundo mês, que é o mês de outubro de 69. Tá? Então ele apesar dele estar escrito aqui 1969, esse carro ele é 1970. Beleza? Então é isso aí. Uma coisa que mostra que ele é 60, né? Aqui no código de 70, no código do modelo, tá aqui B, Brasil, F é 1970, né? Tanto que G é 71. Os Dodges no ano de 1971 vinham com a letra G na inicial do chassi, mas depois a Chrysler desistiu de colocar o ano, o número do chassi, todos passam a ser C de novo, né? Nessa época ainda não tinha nem o C, ele era 001640. Aqui na marcação da travessa, a mesma coisa, né? Você vem aqui na marcação da travessa. Isso aqui dá um rolo quando você vai transferir esses carros, porque o despachante acha que tem que ter o C na frente, né? E não tem. É só o 001640. Alguns mais antigos que esse ainda, vem com a numeração aqui em cima, ó. Aqui em cima, ao invés de aqui embaixo, né? Mas esses são os carros aí, realmente os primeiríssimos aí, realmente o
primeiro mês de produção. Bom, falei que esse carro tinha algumas coisas que não estavam certas, né? Que tinham sido alteradas pelo primeiro dono. E que são, além da trava no capô, deixa eu apagar essa luz aqui. Além da trava no capô, o primeiro dono desse carro usava bastante ele e fez as seguintes alterações: direção hidráulica, né? Freio a disco com hidrovácuo, né? O original era um freio a tambor não servo assistido, né? Então ele atualizou o sistema de freio, ele colocou direção hidráulica e colocou a ignição eletrônica. Tudo isso o primeiro dono do carro que fez. O que a gente fez? Optamos por deixar, né? Se a gente fosse restaurar um carro, a gente nunca colocaria esses itens. Se a gente, e eu coloquei aqui para mostrar que está com pneu radial também, né? Então assim, se eu fosse restaurar um carro, eu nunca ia colocar direção hidráulica num carro que não tem direção hidráulica, eu não ia colocar freio a disco em carro que não tinha freio a disco. E também, se eu tivesse um carro Survivor, né, nunca ia instalar a direção hidráulica, nem o freio a disco, nem colocar pneu radial. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que preservar o carro como eles são. Mas aqui a situação é outra, né? Eu já peguei esse carro com essas melhorias, o carro super inteiro, o carro super gostoso de andar. Então eu optei por deixar assim, né? Até porque em termos dinâmicos, né, o carro com essa direção hidráulica, com pneu radial, né, freio a disco e ignição, ele fica uma delícia de andar. Isso é absolutamente inegável. Então essa é a minha forma de pensar, o jeito que eu acho que é o legal de se fazer. A pessoa, de repente, ao invés de ter uma coleção, tem um carro só, quer colocar alguns desses itens, puxa, a gente entende, até faz sentido. Mas a ideia é sempre tentar preservar o carro o mais original possível, né? Então vamos fechar aqui o cofre dele. E vamos dar uma ligadinha. O farol, né? A vida como ela é. Deixei o farol ligado. Não ligou. A gente vai ter que fazer funcionar. Até porque eu vou tirar esse carro daqui. Bom, vamos fazer uma direta nele aí. Podia até dar um tranco nele. Vamos fazer isso, vamos dar um tranco nele. Enquanto isso a gente continua falando aqui, né? A gente optou então por não mexer nesses itens, né? Deixa eu só ver onde que eu vou jogar ele para dar um tranco. Não vou jogar lá embaixo, né? Vou fazer uma manobrinha. E aí, enquanto eu manobro o carro, eu vou contando um pouco a história deste carro específico. Esse carro, ele ficava ficava em Santo Amaro, na rua do Consulado Americano, desde zero, né? E o dono morreu, o dono faleceu. E um menino que acabou virando meu amigo depois, que morava em frente, né? Sempre namorou o carro e tal. E foi comprar o carro da família desse primeiro dono, né? Ele comprou o carro, deu uma bela melhorada no carro, né? E depois de um tempo resolveu se desfazer do carro. Ele não tinha garagem, ele acabava deixando o carro na garagem de uma academia, ficava super preocupado de bater ele no carro e tal. E ele, no processo de melhorar a mecânica do carro, ele sempre passava na minha casa para pegar uma opinião, né, se estava ficando bom ou não. Então eu conhecia o carro, conhecia bem o trabalho que tinha sido feito nele, né? E quando ele veio vender o carro, eu não tinha dinheiro para comprar, acabei oferecendo um parcelamento a perder de vista, né, que ele aceitou, e a gente acabou ficando aí com o carro aí para a coleção. Bom, quase feita a lambança.
E assim, a gente faz tudo sozinho, faz o filme sozinho, empurra o carro sozinho e não para de filmar. Porque se eu parar de filmar, eu vou ter que editar. E aí, sabe-se lá quando eu consigo pôr o filme no ar. Deixa eu pôr aqui na frente pra vocês verem a lambança que eu tô fazendo. Tudo milimetricamente calculado. MacGyver, hein? Aqui o global dele. É um carro muito bonito, né? Essa configuração verde com verde é matadora. Bom, vamos dar uma volta. Ó, até o carpete dele é verde original. Vamos dar uma volta com ele. Até para carregar a bateria, né? Fiz meu exercício do dia já hoje, hein? Bom, aí o Eurico comprou esse carro. E outra coisa que eu não contei foi que o primeiro dono, ele passou o câmbio para baixo, fez o carro com câmbio 4 marchas. E aí o Eurico já tinha desfeito isso, né? Quando eu comprei o carro, mas o primeiro dono tinha recapado os bancos, porque ele tinha colocado bancos dianteiros na frente, recapado o banco com um napa verde qualquer tal. Ele tinha conseguido o banco inteiriço de volta, né? Mas não tinha mais esse tecido verde lindo, né? A gente sabia que esse tecido era americano. A gente procurou o Doug da SMS Auto Fabrics nos Estados Unidos e a gente achou o tecido novo, original de época, guardado, né? E aí a gente conseguiu efetivamente gabaritar. Não só trouxemos o do verde, mas trouxemos também o do azul. Como eu falei no começo do vídeo, a gente está restaurando um 70 preto, né, com interno azul. Inclusive o Rogério da Roma Tapeçaria, que foi quem refez a forração dos bancos a partir de umas forrações que eu tinha, originais, novas, guardadas, né, que eu peguei com meu amigo Aníbal, cujo pai era dono da Nova Texas no Rio. Ele tinha uma capa do banco azul, uma capa do banco verde, né? E a gente, com essas capas em mãos, a gente conseguiu facilmente restaurar as capas do carro, né? Então a gente fez a do azul também. O azul a gente nem começou a restauração do carro, mas os bancos já estão prontos, guardados aqui, né? Então quando a gente for restaurar o carro, o problema a menos vão ser os bancos que já vão estar prontos. As forrações de carro, as forrações de porta do carro eram boas, né? Só opção de uma limpeza, né? E é isso. Eu falei das atualizações mecânicas que o primeiro dono fez, né? Direção hidráulica, o carro fica uma manteiga de usar.
E com a ignição eletrônica ele fica lisinho, né? Fica bem lisinho mesmo. O capô ficou aberto. Porque tudo a vida como ela é, né? Charme, pisquinha lá na frente piscando, né? Outro dia nós fomos dar uma volta com esse carro. Saímos daqui, fomos até uma vinícola em Amparo, conhecer lá o trabalho deles, Vinícola Terraços, né? Bem legal, bem interessante. Rodamos 150 km com ele de volta daqui. Se comportou muito bem. Então é isso aí, né? Vamos mostrar o motor funcionando. As fações de porta são totalmente originais, de 1969, né? Nunca mexida. E é isso que a gente fica meio frustrado quando restaura um carro, né? Difícil chegar nesse alinhamento, no funcionamento de um carro que nunca foi restaurado, né? Realmente é uma tarefa meio inglória. Os carros ficam bons, os carros ficam legais, mas é difícil ficar tão bom quanto carros que nunca mexeram, né? Vamos aí fechar o nosso vídeo do Dodge Dart 1970 com esse visu aí do Charger LS 74 branco e Panamá do lado, e ele aqui dando uma piscadinha para os senhores. Tem um fiozinho de bateria ainda. Tem gente, eu não sei qual é o fetiche, mas tem gente que gosta que eu mostre o porta-mala. Faltou mostrar o porta-mala dele, né? Aqui o banco traseiro. Coisa que eu não contei. Esse aqui é o carpete original do carro, né? Nunca foi mexido, nada. Quando o primeiro dono colocou o câmbio de 4 marchas, ele fez um furinho aqui no carpete, né? Para passar a alavanca do câmbio, né? A gente, ao invés de trocar o carpete por um carpete americano novo, de fabricação atual, a gente preferiu dar só uma cerzidinha no carpete, né? E de longe mal se vê, ainda mais porque é bem encostadinho aqui no banco. Eu uso o banco totalmente para trás. Se alguém usar ele um pouquinho para frente, aí que não se vê nada mesmo. E aqui de onde a gente fica sentado não dá para ver nada. Então preservamos aí também o carpete original do carro. Aqui no porta-mala a gente vê como esse carro é novo, né? Os vidros sem risco. Realmente é uma diferença, essas telas não são dele. Foi o tiozinho que tinha posto um rádio mais moderno também. Ele tem a caixinha de primeiros socorros, né? Que vinha nos primeiros carros, depois opcionalmente você podia comprar na concessionária. Mas você vê que ele é novo por conta disso, né? O estado que está o adesivo do macaco, né? Adesivo do macaco original. Aqui você vê o tom aqui essa parte interna você vê que ela é toda original de fábrica, né? Se você olhar bem, esse carro tomou uma pintura externa só. Se você for muito chato, talvez você perceba que isso aqui tá levemente mais claro que aqui, mas uma coisa mínima. E certo que quando fizeram isso não tinham a precisão aí de desenvolver a tinta, né? Mas é realmente muito pouco significante. Uma coisa que pra mim tá ótimo, pra mim tá perfeito, né? E eu que sou chato. Opa, o porta-mala tá meio um pouquinho mais de força. Então é isso. Acho que agora a gente termina de vez, né? Com os dois aqui. Subi esse vídeo aqui. Um mês atrás eu subi o vídeo do Regente. Foi, putz, super legal a repercussão. Em poucas horas a gente tava com 10 mil views. Depois chegou em 20 mil, 25 mil, parou. Mas foi uma repercussão muito legal. Fiquei bem impressionado aí. Fiquei até animado de fazer outros vídeos aí, porque sinal de que as pessoas estavam gostando, né? Beleza?
Então é isso aí, valeu!